Como vai, pessoal? Tudo bom? Doença de Hashimoto. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa doença tão comum no nosso meio. Eu vi uma postagem recente de um colega médico sobre a quantidade de pacientes com doença de Hashimoto no mundo. E nessas três postagens que ele lançou, tinham três aspectos muito interessantes. Primeiro, o nível de iodo do Brasil era um nível suficiente comparado com poucos países do mundo e pouquíssimos tinham nível de iodo insuficiente. Eu tinha a impressão, inclusive, de que os níveis de iodo no Brasil não eram tão adequados, mas por essa última pesquisa mostra que nós temos níveis de iodo adequados. Evidentemente que isso varia de paciente para paciente. Um outro quadro mostra a quantidade de pessoas com doença de Hashimoto, tanto com hipertiroidismo como hipotiroidismo, comparando o Brasil e o mundo. E por incrível que pareça, o Brasil é o que tem maior quantidade de pessoas com doenças da tireoide autoimunes no mundo. Olha que coisa, e como a gente tem que ficar de olho nisso. Eu estou conversando isso com vocês porque nós vamos introduzir esse aspecto. Eu gostaria de mostrar a dimensão disso na nossa vida e, consequentemente, na nossa prática clínica. E a dimensão disso deve ser aquilatada por conta, primeiro, de que é uma doença de difícil diagnóstico. As doenças autoimunes, de uma maneira geral, são doenças com uma prevalência, como havia falado, muito grande, mas demoram 3, 4, 5, 7 anos para começar a mostrar a sintomatologia. E o aspecto mais importante é que as doenças autoimunes podem, a depender do tratamento, ter sua progressão diminuída ou até impedir a sua instalação no órgão acometido. Isso não é muito interessante? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as características dessa doença e é importante frisar que a mulher é muito mais acometida do que o homem em relação a doenças autoimunes. Em torno de 10 mulheres para cada um homem tem doença autoimune no Brasil. Agora, infelizmente, isso vem mudando paulatinamente. Como eu disse a vocês, o Brasil é um país que tem uma alta prevalência, comparado ao mundo, de doenças autoimunes. E a doença de Hashimoto é uma das mais importantes e mais prevalentes. Em relação à doença de Hashimoto, nós temos visto que a progressão está tão grande que pessoas que não era comum que elas desenvolvessem a doença, começaram a desenvolver, como as crianças e o sexo masculino. Hoje, você encontra muito mais homens com doença de Hashimoto e muito mais crianças desenvolvendo a doença de Hashimoto do que anteriormente. E a que se deve a isso? Afinal de contas, o que é a doença de Hashimoto? A doença de Hashimoto é uma doença autoimune, onde os nossos anticorpos, infelizmente, não reconhecem nossos órgãos como nosso, e reconhecem como algo estranho a nós e começam a atacar os nossos órgãos, produzindo um processo inflamatório crônico, progressivo. Essa inflamação leva a uma fibrose, uma perda da função orgânica e o órgão, deixando de funcionar, começa a trazer sintomatologias onde nós necessitamos tratá-las posteriormente. Então é uma doença de cunho inflamatório principalmente. E os trabalhos vêm mostrando que há várias causas que determinam a doença autoimune, mas a causa principal é sempre uma falta de modulação do nosso sistema imunológico para não ter a sensibilidade de reconhecer o self do não self. E essa falta de regulação se deve a vários fatores. A primeira delas, você tem que ter uma predisposição genética. Existem alguns genes que predispõem a esse desarranjo imunológico. Por exemplo, os genes responsáveis pela doença celíaca, que é uma doença autoimune, o DQ2 e DQ8, são o nome dos dois genes que podem fazer isso. Os genes com
FOX5 é outro gene que pode ocorrer. Se você tem um polimorfismo nesse gene, você tem uma tendência maior a ter uma doença autoimune. As pessoas que têm esses genes têm uma tendência, mas como eu já havia falado em posts anteriores, genética não é destino. Então, mesmo que você tenha genética, se você tiver um espossoma, ou seja, uma influência ambiental positiva, esses genes não florescem, e se eles não são ligados, você não desenvolve a doença. Ora, se a genética tem a sua importância, mas mais importante são os fatores ambientais, que fatores ambientais estão envolvidos na doença autoimune? Isso nós vamos conversar no próximo vídeo. Um abraço.